Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o programa de número 173 desse programa falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, iTunes, Spotify, Deezer ou do seu passaporte para a viagem, porque vai começar a Road Trip. Eu sou Danilo Batista, seu host e condutor desta locomotiva que estamos carregando os Steelers. Mais um episódio em que a gente vai fazer um pré-jogo, uma análise da partida que vem. E nessa semana 7, finalmente a gente vai ter o jogo que foi adiado. O jogo que nos foi negado na semana 4 entre os Steelers e o Tennessee Titans. Naquela época, o Titans teve um sério problema com surto de Covid, tá? E por isso a NFL optou por adiar esse jogo da semana 4 para 7 e fazendo assim com que o Steelers saísse da sua bye na semana 8, viesse a bye para a semana 4 e o jogo que seria na semana 7 vai para a semana 8, que é Steelers e Ravens. Então essa história você já conhece, a gente já conversou bastante sobre isso. Então finalmente a gente vai enfrentar o Tennessee Titans. Qual é o grande lance desse jogo? É que são duas equipes invictas. Elas iam se enfrentar invictas, ambas com 3-0. Rolou a semana de bye e agora na semana 7 a gente chega com as duas equipes em 5-0. E isso é sensacional, tá? Embora não sejam duas das equipes que estavam mais bem cotadas no começo da temporada, nem os Steelers nem o Titans, os grandes nomes da AFC eram, claro, Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Chegamos com os Steelers e Titans ambos invictos. Aliás, os únicos invictos da Conferência Americana são Tennessee e Pittsburgh. Então, só isso já proporciona um grande jogo, grandes expectativas para a partida. E o Steelers inicia aqui uma sequência de 3 jogos fora. Se a gente teve os últimos 4 jogos em casa, 2 Denver e Houston, a parada é pela bye forçada, e os últimos 2 aí Philadelphia e Cleveland. Agora o Steelers parte para 3 jogos fora, por isso todo o tema de road trip e locomotiva na abertura desse programa. A gente vai ter uma sequência do Titans em Tennessee, depois o Ravens em Baltimore e fecha com o Cowboys em Dallas. Então, uma sequência pesada, difícil. Vamos ver o que é que o time arranca disso aqui. O Titans, ele tem as 2 estrelas que você esperava que ele tivesse, tá? É o Derrick Henry, running back, um dos melhores running backs da NFL no momento. É o Ryan Tannehill, que desde que assumiu a titularidade na equipe, ele vem com uma mão quente impressionante, absolutamente impressionante. E pra gente bater um papo sobre a situação do Titans vindo, eu conversei com a Vitória, ela que é colunista do Jumper Brasil, editora no Minuto Indie, uma grande torcedora das equipes do Tennessee. Então, um papo com a Vitória e na sequência o Germano deixa as expectativas dele para o jogo. Os recadinhos de sempre antes da gente partir para o restante do programa, para vocês acessarem lá fambonanet.com.br, essa rede que abriga o Black Yellow Brasil e mais 47, ou seja, temos 48 podcasts falando de NFL, NBA, MLB, NHL, Fantasy Football, College Football, um monte de podcasts de outras franquias. Infelizmente a gente ainda não tem do Tennessee Titans, mas inclusive se você é torcedor do Titans e tem interesse, entre em contato com @fambonanet lá no Twitter. Segue nas redes sociais, falando nisso, o Black Yellow BR no Instagram, no Twitter, @BlackYellowBR. Acompanha o grupo no Telegram, t.me/BlackYellowBR, que tem essa cobertura jornalística do que está acontecendo com os Steelers, e tem um mini podcast que sai antecipadamente por lá, o No Terrão, e agora o No Terrão, vocês que são assinantes do Black Yellow Brasil devem ter visto que faz parte do feed, faz parte da programação regular agora do podcast. O Ricardo vai soltar boletins frequentes de notícias dos Steelers. Nessa semana a gente já teve um podcast pós-jogo, com a vitória, comentando a vitória sobre o Browns. Já tivemos 3 episódios de No Terrão, as coletivas do Tomlin, coletiva do Big Ben, do Cam Hayward, e mais um episódio agora com os últimos avanços de Injury Report, tá? Quem está machucado, e foi nessa que a gente descobriu que Mike Hilton não vai para o jogo, e isso vai ser uma grande preocupação. Devin Bush já tinha saído machucado com o ACL, Mike Hilton
saiu machucado no jogo do Browns, questão de ombro. Vamos ver como é que o Steelers substitui esses dois jogadores. Então fica aí com a minha entrevista com Vitória e com os palpites do Germano. Um grande abraço. Para falar nesse programa uma visão de torcedora do Tennessee Titans, eu tenho a presença de Vitória Correia. Tudo bem, Vicky? Tudo bem, Danilo, e você? Tudo certo? Tudo certo. Acho que com 2 times em campanha 5-0 é muito difícil ter alguma coisa errada nesse momento, né? Depende, né? O meu time aí, especificamente, teve alguns problemas aí que poderia custar a liga, né? Sei lá, cancelar a temporada por conta dos casos de Covid, né? O surto de Covid que teve. Mas águas passadas, espero eu, né? E continuamos aí nessa super empolgação, né? Vamos ver se continua dessa forma. Maravilha. Esse, claro, é um dos tópicos que vai ser mencionado durante qualquer transmissão do jogo, porque esse era para ser uma partida da semana 4 e foi adiada. E aí ainda tem casos acontecendo pelo Titans, ainda tem aqueles jogadores que estão naquela lista separada de Covid, ou já águas passadas mesmo já limpou a situação? Não, ainda tem alguns casos, mas não necessariamente de atletas. Acho que o atleta que estava, aconteceu dele ficar de fora, mas não necessariamente por conta de Covid, foi o Adoree Jackson, mas ele vai estar elegível para o jogo, até onde se sabe, né? Pode ser que aconteça alguma coisa e ele seja descartado, mas ele, a princípio, estava fora do quadro de injured, né? Mas tivemos muitos casos de Covid, tanto nos jogadores quanto na comissão técnica, então tem alguns atletas que realmente têm que voltar ao ritmo, né, porque a gente sabe como que, assim, meio por cima, né, a gente sabe como é que a doença impacta nas pessoas, então alguns atletas ainda estão naquele ritmo levinho, sabe, devagar, mas isso não influenciou na intensidade da equipe, na intensidade do ataque, e a gente viu isso aí na última partida, né. Verdade, foi um jogaço, pelo menos para quem gosta de assistir jogo de ataque entre o Titans e o Texans, e vamos começar inclusive falando pelo ataque, porque tem as 2 estrelas do Titans estão no ataque. É meio difícil a gente começar a falar sobre essa equipe sem mencionar o que vem fazendo desde o ano passado, no mínimo. O Derrick Henry é talvez o melhor running back da NFL nesse momento e tem uma expectativa de enfrentar o que é a segunda melhor defesa da liga contra a corrida. Você acha que o Derrick Henry vem para mais um jogo de atropelamento ou é um caso mais de controle mesmo? Olha, depende. Nos últimos enfrentamentos, né, entre Titans e Steelers, ele foi bem, mas não necessariamente foi aquele Derrick Henry que a gente é acostumado a ver, acostumado a perceber. Mas eu acho que ele tá num bom nível essa temporada. O primeiro jogo não foi tão bom assim, mas depois ele emplacou uma série de jogos aí com mais de 200 jardas, então ele tá nessa evolução, né? Eu tava vendo recentemente um prospecto de jardas para ele na temporada, jardas corridas, né, na temporada, e os especialistas avaliam na faixa de 1.800 jardas e ele já tem 500, então é uma coisa já absurda para ele, que é um cara sensacional que faz o ataque do Titans ser o que tá sendo, né? Não só ele, obviamente, né? O Tannehill também tem sido uma peça maravilhosa, calando muitos haters dele aí. Mas o Derrick Henry é a nossa cara já desde que ele entrou na NFL, basicamente. Ele lidera várias estatísticas de running back desde então. E acredito que o nosso ataque não é uma coisa que seja, assim, se for separar peça por peça, não tem vários jogadores que são realmente estrelas, que são muito bons, mas o conjunto do ataque auxilia muito bem e ajuda muito bem o desenvolvimento do jogo ofensivo, principalmente no que se diz respeito ao jogo terrestre, né? Mas esse ano, especificamente, a gente está usando muito também o jogo aéreo, tanto que o Tannehill tem mais de 1.000 jardas aéreas, se eu não me engano. É isso mesmo, ele tem quase 1.400 jardas aéreas. Então, está sendo muito bem utilizado também o jogo aéreo, que era um defeito, entre aspas, na última temporada, porque em muitas jogadas, às vezes a gente usava o Derrick Henry e às vezes não era para ele. Então, ficava muito limitado o jogo. E por isso que está fluindo tão bem. O Tannehill está sabendo atuar muito bem sob pressão. Então, para a gente está sendo uma evolução de um ataque que já foi muito bom no ano passado, né?
É isso, e Tannehill não apenas está jogando muito bem, como está sendo um dos quarterbacks mais seguros de toda a liga. Aliás, são dois dos quarterbacks mais seguros, o Tannehill e Ben Roethlisberger. Tannehill vem com 13 touchdowns e 2 interceptações, é um percentual excelente, e o Big Ben com 11 touchdowns para 1 interceptação. Então, no aspecto teórico, o duelo de quarterbacks vai ser muito, muito importante, embora Tannehill jogue muito mais com a bola funda, tenha muito mais o play action e passe longo do que Ben Roethlisberger tem mostrado nessa temporada. Sim, a defesa dos Steelers é uma defesa que ataca qualquer tipo de jogada que o ataque do outro time está fazendo. Então a gente vai ter um problema, principalmente no jogo aéreo mesmo, porque a defesa dos Steelers também tem uma média de altura grande, assim, por dizer assim. É uma equipe alta, é um paredão realmente. São atletas muito fortes, muito atléticos. A gente tem aí o TJ Watt também fazendo mais uma ótima temporada, e todo o arsenal defensivo dos Steelers é uma coisa que o Tannehill vai ter que lidar muito bem, porque até agora a gente enfrentou algumas defesas, mas não necessariamente foram defesas que realmente poderiam nos trazer alguma complicação, né? A gente teve alguns placares altos do Titans, incluindo até um recorde, né, digamos assim, da NFL, que foi 42-16 diante do Bills, que é um resultado que não tinha acontecido na história, e então a gente ainda não sabe, diante de uma defesa realmente boa, o que pode acontecer, e o Steelers acho que está na mesma situação na questão contrária, né? Não sabe o que a defesa dele se pode realmente aguentar um ataque tão poderoso como tem sido o Titans. Então, vai ter esse duelo de quarterback, logicamente, mas eu acho que a defesa contra-ataque vai ser o ponto-chave para ganhar o jogo, seja para o Titans, seja para os Steelers. Exato, você menciona o TJ Watt, e os Steelers têm a defesa número 1 da liga em pressões e em sacks concedidos. O Taylor Lewan saiu machucado na última partida. Quem vem substituindo? Essa questão de OL preocupa para esse jogo nessa questão de proteção? Então, na última partida, quem substituiu ele, né? Primeiramente, tem que enaltecer o Lewan, porque ele é uma das peças mais queridas pela torcida. Ele é um cara super carismático, que leva a questão do jogo para fora do estádio, para fora da NFL. Então, ele é uma opção muito querida. Então, a gente sente essa lesão não só dentro de campo, como fora também. E aí, dentro de campo, quem substituiu ele na última partida foi o Tyson Brylo. Ele foi bem, digamos assim. Ele teve um touchdown na conta dele, mas no geral, ele foi muito bem. O Lewan é uma peça que é difícil de substituir, porque ele é um left tackle muito versátil. Então, às vezes ele acaba fazendo até outras posições e trocando, dependendo da jogada que for, porque ele pode fazer vários papéis dentro da defesa. Então, o Ty, ele é um cara mais, vamos dizer, ele é um cara mais velho, mais rodado, digamos assim, mas ele não tem toda essa mobilidade que o Lewan tem, e que fazia a defesa do Titans segurar muitas vezes equipes até fortes, né? A gente sabe que nas últimas temporadas o Titans tem sido a melhor equipe defendendo a red zone. Então, muitas vezes a gente força field goals, ou até mesmo quando é touchdown, mas aí a equipe fica pensando na conversão. O Titans também consegue lidar muito bem para proteger e não haver a conversão para 8 pontos, e às vezes isso tem sido muito diferencial nas partidas, como foi justamente contra o Texans, né? Teve uma jogada que não teve conversão de 2 pontos, e foi o essencial para a gente ganhar o jogo. Então, o Ty vai ter aí esse probleminha agora de começar realmente a partida do início, e a gente tem que ver como que vai se comportar todo o sistema defensivo, porque além do Lewan, a gente sabe que muitas coisas do playbook é feita em cima dele. Então, talvez a ausência dele faça uma alteração muito drástica, ou realmente consiga fazer só uma sobreposição de peça mesmo, e com treino, né? O Titans está tendo bastante tempo de treino, então eu acho que
o Ty pode ser uma peça aí não para substituir, mas para dar uma segurança a mais na equipe que tá um pouco, assim como nas outras temporadas, tá um pouco desfalcada na defesa. Afinal, jogar na NFL é isso, você vai sempre estar desfalcado e lidando com desfalques. Eu tô 100% contigo que o grande duelo desse jogo é a linha defensiva dos Steelers contra a linha ofensiva do Titans e tentando segurar o Derrick Henry, porque é daí que nascem a maior parte das jogadas, o maior potencial de explosão do Titans está aí. Tannehill joga muito bem, mas ele sabe que a ameaça de entregar para o Henry correr vai sempre assustar as outras defesas. Por fim, tem uma pergunta que só vale para dois times que estão 5-0. Entre torcedores e analistas, olhando para o time dos Steelers, tem uma impressão de que o time está 5-0, mas basicamente não ganhou de ninguém. O Steelers ganhou de Eagles muito, muito abaixo, a gente viu no Thursday Night Football ontem, ganhou de Houston ainda muito abaixo, ainda era o Houston do Bill O'Brien, ganhou de Denver, que ainda não é um time desenvolvido, ganhou do Giants, que ainda é um time muito abaixo, e o do Browns, que é um rival histórico, que há muito tempo vem sendo batido em Pittsburgh. Por outro lado, o Titans venceu também o Denver Broncos, também o Houston Texans, mas tem Jacksonville Jaguars, Minnesota Vikings e o Buffalo Bills, esse um dos grandes candidatos. Existe essa análise em cima do Titans de que não ganhou de ninguém também? Olha, pior que existe hein, no grupo do WhatsApp dos Titans, a gente é muito corneteiro. Então, existe sempre, né, aquele primeiro passa a euforia de ganhar a partida, mas depois, durante a semana, conforme vai passando os dias e vamos projetando os outros jogos, todo mundo desce o cacete no Titans e fala que a gente não ganhou de ninguém, que o confronto sério mesmo vai ser na próxima e por aí vai, né? Mas eu concordo que o Titans teve um trabalho difícil com o Vikings, porque, poxa, foi um jogo que os placares inverteram algumas vezes, né? E acabou por um ponto. Então, o Titans tem ganhado, tem tomado muito ponto. Não, em algumas partidas tomou apenas contra o Broncos, por exemplo, tomou 14, contra o Bills tomou 16, mas nas outras partidas tomou 30 e depois tomou 36 do Texans. Então, a defesa do Titans, desde o início da temporada, tá uma coisa muito de jogar compacta. Então, ou ela defende muito e só defende sem que o ataque produza tanto, ou ela espalha e aí o ataque acaba também se espalhando na partida. Por isso os resultados tão altos e parcelas tão altas. Então eu acho que isso pode ter mascarado os confrontos também. Porque, por exemplo, o Bills, a gente sabe que o Bills recentemente teve umas defesas muito boas, né? Mas há umas 2 temporadas mais ou menos, o Bills não é aquele Bills. Então o Titans ganhou de 42-16 muito facilmente. E aí contra o Texans também teve um placar bailarino, né? Várias lideranças de cada lado. Como eu disse, o que deu a vitória ao Titans foi realmente o erro que o Deshaun teve de não conseguir converter, e mérito da defesa do Titans, que foi muito bem nesse sentido. Então, eu acho que no caso do Titans, algumas partidas mascaram esse 5-0 e algumas partidas a gente também fica sem saber por que tá 5-0. É isso, Vicky. Obrigado pela tua presença. A gente conseguiu passar pelo principal que vai vir nesse jogo, aonde as pessoas encontram você, se elas quiserem te ver falando mais dos times do Tennessee, que são a sua grande torcida, ou na internet de uma forma geral. Bom, eu tenho Twitter e Instagram, que é @TLSVic, VICK, e eu tô por aí falando de basquete também no Jumper Brasil, tô falando de música no Minuto Indie, mas de esportes mesmo eu falo no meu perfil mesmo. E eu também tenho um podcast, né, sobre o basquete são paulino, o Arremesso Tricolor. Então quem quiser me ouvir falando sobre basquete brasileiro, também tô lá no Arremesso Tricolor do SPFC 24 horas. E é isso. Obrigada pelo convite, Danilo. Adorei participar. Fiquei muito feliz de você convidar e espero voltar e poder ajudar mais vezes. Você, amigo ouvinte, continua na linha que a gente vai continuar falando sobre esses Steelers e Titans. Até mais. Rapaz, eu vou fugir um pouco do óbvio. Óbvio esse que, claro, seria o matchup do jogo terrestre ofensivo dos Titans contra a nossa defesa contra o jogo corrido. Ambos, tanto o ataque dos Titans nesse aspecto como nossa defesa, ambos estão entre
facilmente top 3 da NFL nas respectivas categorias. Então, eu vou tentar fugir um pouco disso. O meu, vamos dizer assim, matchup seria o duelo entre os técnicos, o Mike Tomlin e o Mike Vrabel. Eu não vou nem me alongar muito em relação ao Mike Tomlin, afinal de contas, ele é um dos treinadores mais respeitados da NFL, o mais jovem treinador campeão do Super Bowl, um cara que nunca teve mais derrotas do que vitórias na sua carreira como head coach. Enfim, não me faltam elogios ao nosso queridíssimo Negão, ou Omar Epps. Então, assim, falando mais especificamente sobre o Vrabel, é um cara que está tendo muito reconhecimento nos últimos anos, até pelas boas campanhas que ele tem conseguido com os Titans. Mas uma coisa vem chamando bastante atenção, que é o jeito que ele lida com certos aspectos do jogo, mais precisamente com as faltas. Eu vou explicar o porquê. Nesse último jogo dos Titans, que foi contra os Texans, já no final do jogo, no final do quarto, os Texans estavam no campo de defesa dos Titans com uma 2ª-1. E o Vrabel, notando que o ataque dos Texans é muito bom e que a chance deles converterem essa 2ª-1 era muito alta, e também a chance deles anotarem pontos era muito alta, ele resolveu mandar um 12º jogador para campo para forçar uma falta de 12 homens em campo e aí sim parar o relógio. Tanto que no replay a gente nota que, creio eu que seja o capitão da defesa, na hora que o Vrabel mandou o jogador, ele ficou sem entender o que estava acontecendo, e o Vrabel disse: não, calma, confia em mim. E aí o jogador entrou, enfim, a juizada marcou a falta e com isso eles pouparam 40 segundos no relógio, tá? No final do jogo a gente sabe o que aconteceu, eles acabaram marcando o touchdown faltando 4 segundos para acabar o jogo, e com o chute conseguiram empatar, levar para a prorrogação, e na prorrogação conseguiram anotar o TD e ganhar o jogo. Então, assim, esse lance fez com que os Titans ganhassem a partida. Eles não estariam 5-0 se não fosse isso. E não é novidade, o Vrabel também fez isso na temporada passada, no jogo contra os Patriots. Ele forçou algumas faltas de modo proposital para ganhar vantagem no jogo. Então, tanto que a regra mudou depois disso, depois das reclamações, a regra chegou a ser alterada para não permitir mais esse tipo de coisa. Então, assim, isso aí vem chamando bastante atenção, o conhecimento que o Vrabel vem tendo, na verdade, dessas nuances do jogo, relacionado a faltas, relacionado à gestão de relógio, enfim. E o Tomlin, como a gente sabe, é um dos técnicos mais respeitados da NFL, é um cara que, na minha opinião, uma das principais características dele é a motivação do elenco. Tem vários jogos que os Steelers não estão jogando tão bem na primeira etapa, no primeiro tempo. Acontece um intervalo e parece que o time muda da água pro vinho, especialmente a defesa, quando ela não tá indo tão bem assim. O Tomlin parece que, a gente até brinca no podcast, parece que ele dá uma comida de rabo na galera e o pessoal parece que volta com mais gás e tal, e geralmente isso tem um resultado muito positivo pra gente. A gente consegue segurar os adversários, consegue abrir vantagem, anotar pontos. Então, assim, são dois técnicos que com certeza estão em alta na NFL, estão sendo muito respeitados e vão nos proporcionar um duelo bastante interessante nas sidelines. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Lucky Land Slots, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.